Para a morte? Se hoje fosse seu último dia de vida, se hoje fosse o dia que Deus fosse te levar, ou levar alguém da sua família, será que você ou esta pessoa estaria preparado para a morte? Eu resolvi fazer esse vídeo porque, na verdade, eu acabei de chegar da escola dominical, eu sou professora. E hoje o tema foi: a morte não é o fim para um cristão. E eu me senti tão comovida, foi uma das escolas dominical que eu mais me emocionei, tanto que eu não me contive. No final eu entrei em lágrimas. Hoje foi sobre a morte, Paulo. Tô muito emocionada. Me perguntei assim, será que a gente tá preparado? O cristão não pode ter medo de morrer. As pessoas estão se acostumando tanto com esse mundo, que elas não pensam nem na possibilidade de morrer. Elas não querem de jeito nenhum. Ninguém quer morrer. É verdade, só que se você morrer, você está preparado? A gente não pode ter medo da morte. Paulo, ele nos seus últimos dias de vida, ele escreve uma carta. 2 cartas, na verdade, mas na última ele fala mais especificamente sobre isso. Ele escreve a Timóteo uma carta em forma de despedida, porque ele sabia que estava chegando os últimos dias de vida dele e que ele precisava se despedir. E ele deixa ali um versículo muito famoso que a gente escuta muito em funerais de cristãos, que é: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele disse aquilo ali porque ele tinha certeza de tudo que ele tinha feito, porque ele realmente tinha combatido o bom combate. Ele tinha guardado a fé em Jesus Cristo. Ele tinha feito obras magníficas e grandiosas. E quando ele diz acabei a carreira, não é a carreira ali profissional, espiritual. Essa carreira que ele se referia era um exemplo de corridas que tinham naquela época, onde as pessoas tinham um foco, que era a chegada, o que chegasse em primeiro. Para isso, ele não poderia nem olhar para um lado nem para o outro, nem voltar para trás, porque se ele fizesse isso, ele perdia. A mesma coisa é eu e você. Nós não podemos, na vida de Jesus Cristo, olhar nem para a direita nem para a esquerda, não olhar para a vida de um nem de outro, não olhar para o testemunho de um nem de outro, mas olhar para o testemunho de Cristo, para o testemunho de Paulo, o que eles fizeram, a carreira, o combate que eles combateram. Então, a partir do momento que eu olho para trás, que eu olho para a direita e para a esquerda, eu esqueço o meu foco, a minha chegada, que é Jesus Cristo, a minha vitória, que é Jesus Cristo. Então Paulo, ele diz esses versículos na certeza de que, apesar da morte dele estar chegando ali, ele tinha certeza que ele tinha combatido o bom combate. E o mais lindo de tudo ali é que ele estava próximo ali do julgamento, e ele mandou uma carta ali para Timóteo falando que Demos tinha o abandonado, que tinha se encantado com coisas do mundo, que é o Deus deste século, né? E que ele estava sozinho, que ele pedia amparo ali, e ele não teve ninguém, não esteve ninguém ali, ele estava ali naquele julgamento sozinho. Então imagine você está num julgamento e que você corre o risco de sair ali com sentença de morte, ou com a prisão perpétua, ou com qualquer coisa do tipo, mas nada de bom sairia dali. Imagina você sozinho, sem amigos, porque os amigos deles, os verdadeiros, não conseguiram estar com ele. Os que estavam próximos deles o abandonaram. Então ele estava sozinho ali. Imagina você ali num julgamento em que a sua vida está correndo risco por você estar proclamando o evangelho de Cristo. Então imagina ele, eu me coloquei no lugar dele naquele momento e eu vi, meu Deus, que desespero. Porque se a gente vai no médico e recebe uma notícia de que a gente tem uma doença incurável, a gente entra em desespero. Porque se a gente vai no médico e recebe uma notícia que a nossa doença tem cura, mas ainda assim a gente entra em desespero pelos sintomas, pelas dificuldades que passa. Que se a gente vai em algum lugar, se a gente passa alguma dificuldade, a gente sente um medo tão terrível de morrer. Imagina ele ali que tinha praticamente certeza de que o resultado daquele julgamento ali não ia ser nada bom. E além disso, ele não tinha defesa, ele não tinha amigos, ele não tinha nada naquele momento. Então, eu me imaginei dele, eu me senti tão fraca, eu me senti tão incapaz, me senti tão impotente, mas eu vi ali a diferença que ele deu ali naquela situação e a diferença que eu e você temos que ter, a de Jesus Cristo. Naquele momento ele falou que Jesus estava com ele e naquele momento ele sentiu a presença dele, enquanto ele como carne, como eu e você, ele sentiu medo da morte, ele sentiu medo da prisão. Enquanto ele estava ali com aquele medo ali, ele se sentiu aprisionado. A partir do momento que ele viu que a presença de Jesus, que Deus estava lá com ele, que o amigo dele, Timóteo, poderia não estar, que os demais amigos poderiam não estar ali, assim como na vida é assim também. Quantos momentos difíceis que amigos, colegas, parentes e familiares, todo mundo se afasta e ninguém está com a gente ali naquele momento. Mas é nessa hora ali, ó, que a presença do Espírito Santo é a que nos fortalece. Porque
Olha, um amigo pode não estar com você em todos os momentos, os seus familiares podem não estar, mas Jesus Cristo, Ele está em todos os momentos. E naquele momento ali, quando ele sentiu a presença de Jesus Cristo, ele fala aqui, eu vou ler o versículo. Mesmo estando preso, ele se sentia livre da boca do leão. Versículo 17, de 2 Timóteo, capítulo 4. O que é essa boca do leão? Essa boca do leão, não dá para saber se era a respeito do imperador Nero, sanguinário, que estava ali para julgar ele, ou se era Satanás, que com certeza colocou ali todo tipo de medo ali no coração dele, assim como ele faz com a gente também. Quantos medos eles têm colocado nas nossas vidas, nos nossos corações. Então imagina ali, como carne ali, ele estava fraco, ele estava frágil, o inimigo constantemente tentando ali colocar mais medo, fazer com que ele desistisse, fazendo com que ele negasse o evangelho, fazendo com que ele negasse todas as obras que ele tinha conseguido até ali. E ainda assim ali, quando ele sentiu a presença de Deus, ele disse que se viu livre da boca do leão. O que é essa boca do leão? Ele não permitiu que Satanás entrasse no coração, na cabeça dele, e o fizesse ele desanimar, sentir medo e tudo mais. Então naquele momento ele se viu livre dos medos dele, dos medos dessa carne. E feliz porque a presença de Deus o fortaleceu. E independente do resultado daquele julgamento, ele estaria feliz com Cristo, porque Cristo os tinha o revestido com sua glória, com teu espírito. Então a alma dele já estava calma no Senhor. Aquele que tem a certeza da calmaria que há em Deus, ele tem propósito, ele não teme o que pode acontecer, porque ele sabe. A Bíblia fala, podem ferir a carne, mas a alma jamais. Então ele sabia que independente do resultado daquele julgamento, ele sabia em quem ele tinha crido, que não era Deus de confusão, que não era Deus que mente, que não era Deus que falhava, que era um Deus poderoso. E sabe o resultado daquilo ali? Paulo continuou preso e depois foi condenado à morte. Então quantas vezes no nosso dia a dia você fala assim, nossa, mas se ele era cristão, por que ele morreu? Ah, mas se fulano era cristão, por que morreu? Mas se Cicrano era cristão, porque ela porque ela contraiu ali uma doença ali que é incurável para os homens, né? Mas se fulano é cristão, por que ela morreu dessa doença? As pessoas estão se apegando tanto aos valores dessa vida, que quando um cristão ou uma pessoa morre da família, a primeira coisa que elas fazem é blasfemar. Mas se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Mas se Deus existe, por que fulano morreu? Mas se Deus existe, por que Cicrano morreu? Quando na verdade a gente está se valorizando mais os valores dessa vida do que da futura. O mais importante de tudo é quando uma pessoa morre em Cristo. A partir do momento que ela morre em Cristo, não devemos questionar, devemos nos confortar, pedir a Deus para nos dar conforto, para que nós venhamos somente entender que os propósitos deles eram maiores para a vida daquela pessoa. Então, não é porque você é cristão, não é porque você serve a Deus, é que você está livre da morte. A morte, ela é um mal de todo mundo, que todo mundo vai passar. Só que não é um mal desse tipo assim, ruim, assim, que eu vou... Não pode ter medo da morte, porque a morte é algo que todo mundo vai passar. Só não vai passar pela morte aqueles que estiverem no arrebatamento. Mas até lá, todos que nascerem vão morrer. A diferença é de como você vai morrer. Se você vai morrer em Cristo ou não. Não importa se você se converteu a Cristo com 20, 30, 40, 50, 60 anos. Se você teve uma vida com Cristo ali de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Últimos anos da sua vida foram os 2 anos mais bem vividos, porque foram eles que te fizeram alcançar a graça de Deus. Foram eles que te fizeram, pós-morte, ter a certeza da glória de Deus. E ele termina ali, os últimos versículos, depois da boca do leão, saudando seu amigo e filho na fé, Timóteo, dizendo o seguinte: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Então ele já tinha se despedido no versículo 6 e 8, só que no finalzinho ali, ao invés de lamentar, ao invés de se entristecer, ele já estava feliz, porque ele sabia que a vida dele, o controle, estava nas mãos de Deus. Então ele diz que o Senhor Jesus Cristo, com teu Espírito, venha mover, venha encher Timóteo, porque ele sabia que o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma tão plena, tão grandiosa, que ele nos liberta dos nossos medos, que ele nos liberta das nossas tristezas, que ele nos liberta do mal, e mais do que tudo, a salvação, a certeza da salvação que há em Cristo Jesus. Então ele tinha certeza
de que ele estaria com Cristo, de que ele seria salvo, de que ele estaria na presença de Deus porque ele tinha combatido o bom combate, acabado a carreira, guardado a fé. A morte não é o fim. Se você está em Cristo, se a tua família está em Cristo, tenha a certeza de que na verdade é só uma passagem para as coisas eternas, onde você sai das coisas temporais e vai para as coisas eternas. Então eu não pude deixar de fazer esse vídeo porque eu fiquei muito comovida. E eu sei que pode ser que ele fale com alguém, assim como falou comigo. Porque na verdade uma vez já me desenvolvi síndrome do pânico e outras coisas como depressão, e onde eu sentia muito medo da morte. Só que pela graça de Jesus eu me libertei de todos esses medos. Não diminuindo quem passa por isso, porque eu sei que é um sofrimento terrível, mas Deus pode libertar, e Ele me libertou, Ele me ajudou, Ele me fortaleceu. Só que eu precisava dessa palavra, porque apesar de liberta, eu não tinha me colocado no lugar de Paulo, e hoje eu me coloco no lugar de Paulo. A morte não é o fim, não devemos temer a morte, se estamos firmes em Cristo. Devemos temer sim, se a nossa vida está desajustada. Por isso, eu quero deixar a mesma palavra de Timóteo aqui. Que o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém.